Deus tem um lugar para nós, amém? Amém. Porque nós que já somos assim, um pouco mais velhos aqui de igreja, a gente já plantou isso lá atrás. Né? Eu, da igreja que eu já fui, eu já carreguei tijolo, literalmente. Cadeira, tijolo, já virei massa, enchi laje. E há coisas que eu preguei e eu estou vivendo hoje. Amém. Né? Coisas que a gente plantou lá atrás. Quantos cultos missionários a gente já não fez nessa vida? Não é verdade? Quem já... Né, Gabriel? Quantos cultos missionários a gente já não fez? Mesmo antes de Presbiteriana da Graça, eu já fazia culto missionário há muito tempo atrás. Mas a gente está colhendo frutos hoje. Amém. Eu creio. Eu comecei a pregar essa mensagem de reforma, de reino, mais ou menos em 2004, 2005, lá na Presbiteriana da Graça, ainda lá na Bela Flor, lembra, Théo, quando tinha igrejinha lá na Bela Flor? Lá? Mesmo muitas coisas, mesmo que eu ainda pregava, mesmo sem entender a coisa que eu estou vivendo hoje, 11 anos depois. Por quê? Porque foi sementes lançadas lá no passado, que hoje está se manifestando. O Dario tem nos ensinado que a glória de uma semente é o fruto, é a árvore manifesta e dando frutos. Essa é a glória de uma semente. Então nós já semeamos no passado e agora eu creio que é o tempo de colher. Amém. Amém? Eu vou continuar falando sobre janelas que nós ouvimos no domingo. Na verdade nós ouvimos isso mais ou menos uns 3 anos atrás, né? Eu ministrei essa palavra e eu fui buscar mais um quando eu tinha ministrado essa palavra e eu não tinha as datas, mas eu puxei lá os arquivos lá e eu vi que esse iPad tem a facilidade que você consegue buscar quando você adicionou o arquivo lá, né? Eu entrei lá e vi, eu preguei em junho de 2013. Olha. Essa palavra, hoje, esse mês que vem, faz 3 anos que a gente, o Espírito já nos começou a ministrar e nesse tempo nós vamos aprofundar nessa questão. Amém. Amém? Muitas coisas o Dario já nos ministrou no domingo. Eu vou continuar os mesmos textos, amém? Eu acho muito interessante que Noé, a história de Noé, a arca que Noé construiu, ela tinha 3 elementos muito interessantes, né? A porta, que nós aprendemos no domingo, que é de total responsabilidade de Deus, Deus abre, Deus fecha a porta. Tem a janela, que nós estamos entendendo nesse tempo, que nós estamos num tempo de janelas abertas, e quando Noé sai da arca, ele estabelece um altar. Amém. Né? Porta, janela e altar. Né? A porta nós já entendemos que nós vivemos um tempo de portas abertas. Jesus é a porta e nós entramos por ele, então as portas estão abertas para nós. Nós estamos entendendo nesses tempos que nós estamos vivendo um tempo de janelas abertas. E paralela a esse tempo, eu não sei se propositadamente, mas por Deus e tudo é propósito, nós estamos estabelecendo altares nas nossas casas. Amém. Né? Paralelo às janelas, nós estamos estabelecendo altares na nossa casa. Nós vivemos o mês passado, mês de portas abertas, estamos vivendo um mês de janelas abertas e paralelo a isso, estamos vivendo um tempo de levantar altares na nossa casa. Deus diz que quando Noé saiu da arca, o primeiro ato de Noé foi estabelecer um altar. Sim, Senhor. E nós já estamos estabelecendo altares na nossa casa. Amém. Por quê? Porque nós estamos com nossas janelas abertas. E quando nós temos nossas janelas abertas, nós recebemos a instrução fresca dos céus. Sim, Senhor. É muito interessante isso, né? Amém. Hoje pela manhã eu meditando e eu relendo algumas coisas a gente que... Quando a gente dedica um tempo ao Senhor, que às vezes eu fico complicado, porque às vezes eu estou querendo estudar uma coisa, mas Deus... Ele começa a me empurrar para outras coisas, né? Mas eu tentava ficar ali naquele texto de Noé, e foi quando eu entendi isso. Eu falei assim, poxa, a gente vive um tempo de portas abertas, estamos vivendo um tempo de janelas abertas, e Noé também estabeleceu o altar. E, queridos, esse tempo de janelas abertas é um tempo da gente ouvir Deus. Amém. A gente gosta de... Presta atenção, a gente Ninho das Águias nem tanto, mas as pessoas gostam tanto de ouvir do diabo, das coisas que o diabo faz. Por exemplo, aqui no Ninho das Águias a gente não tem essa prática, mas há lugares aí que se fala assim, por exemplo, se a gente fizesse um culto hoje, anunciasse nas redes sociais, distribuísse cartazes por aí, olha, vai vir um ex-bruxo no Ninho das Águias, que nos vier isso aqui, né, mas ia fazer o culto na rua. Há uns anos atrás, não sei, 2 anos atrás, um pastor aí, ele falou algo sobre o Michel Temer, eu não sei se é verdade, se é mentira, que o cara era satanista e coisa e tal. E como os crentes se alimentou disso.
Pior. E isso foi declarado por uma pessoa que lançou uns livros aí por aí. Eu não estou questionando os livros, porque até eu li um não inteiro, mas eu li um falando sobre as coisas do diabo. Eu li um pouco. Tá tudo bruto. Eu li os 4. Então, você deu os 4. Por quê? Isso vendeu como água no Brasil. Os evangélicos compraram esses livros e não é uma crítica ao cara que escreveu, que não escreveu, mas o que eu estou levantando é que as pessoas têm interesse em saber das coisas do diabo. Querido, nós temos que saber das coisas de Deus. Amém. Nós precisamos saber o que Deus está por fazer. Nós precisamos nos alinhar com o tempo de Deus. Não com aquilo que o diabo faz. Esses dias eu fiquei pensando, essa semana mesmo, eu fiquei pensando que o diabo ele tem um problema. Que o diabo ele não consegue fazer nenhuma reunião secreta. Por quê? Porque Deus é onisciente. Quando ele pensa em fazer uma reunião secreta, Deus está lá e sabe tudo. Ele não consegue fazer uma reunião secreta. Quando ele quer tramar algo contra as nossas vidas, já era, Deus já está sabendo. Falar, cara. Então a gente tem interesse, as pessoas têm interesse em descobrir as coisas do diabo, mas elas desprezam em saber os segredos de Deus, aquilo que Deus está por fazer. A igreja está se perdendo no tempo exatamente por isso, porque a igreja ela não está querendo dar ouvidos à voz de Deus. Ó, presta atenção, vou dar uma colherzinha de chá para você com algo que eu vou ministrar nos próximos dias aí. Ó. Abre sua Bíblia em Êxodo 11. Não, Êxodo 20. Abre só um parênteses aí na pregação de janelas. Eu tenho alguém aqui. Tá bom, obrigado. Êxodo 20, versículo 19. Querido, nós precisamos orar também para Deus mandar iPads novos para os pregadores, amém? Os nossos iPads estão desatualizados. Às vezes abrir nossa Bíblia, ela demora às vezes a abrir. 128 GB. É verdade, esse aí é o bom. A gente quer esse daí, ó. Não, o bom não, esse é o top. Marvado. Esse é... Amém? Nós recebemos aí, ó. Se tiver. Nós já temos, né? Que eu não preguei que. Eu não tenho ainda, mas a igreja, alguém aí. O Ricardo tem. Ele tem, o Glau, o Silvio tá tudo aqui, tem iPads disponíveis para nós aí. Nós temos. Amém? Êxodo 20, 18, que ele foi 19, 18. Êxodo 20, 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo observando, diga observando. Observando se estremeceu e ficou de longe. Diga, ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Algo muito interessante. O povo, eles decidiram não ouvir Deus. Eles preferiram ouvir a voz dos homens do que a voz de Deus. Por quê? Porque eles falaram assim, Moisés, fala tu para nós, porque se nós ouvirmos Deus, nós vamos morrer. Queridos, a voz de Deus ela vem para nos matar mesmo. Amém. Ela vem para matar o meu eu, mas vem para manifestar o caráter de Cristo em mim. Amém. O texto diz, querido, que o povo, ele observava. Ele estava vendo aquelas maravilhas, o monte fumegando, trovões, aquela coisa e tal. E o texto diz que o povo ficou de longe, observando. O problema da igreja nesses dias é que muitas vezes nós não entramos naquilo que Deus tem proposto para nós. Deus tem falado que é um tempo de portas abertas e nós ficamos orando para que Deus abra as portas. Deus está falando que é um tempo que há comunicação, que há uma comunicação liberada, que é um tempo de janelas abertas, janela fala de comunicação. E nós muitas vezes decidimos não entrar, nós ficamos observando para ver o que vai acontecer. E o texto ainda fala que o povo ficou de longe. Observando. Ó, quem tem aí o dicionário o léxico aí, esse longe significa, ó, tá aqui escrito no meu, rachok. Significa uma distância geográfica e uma distância de tempo. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós nos distanciamos da presença e nós nos desalinhamos do tempo dele. Amém.
Então muitas vezes a gente decide não ouvir a voz de Deus aqui, né? Quando eu for ministrar isso aqui eu vou entrar em mais profundidade. O povo falou assim, Moisés, fala tu para nós, porque nós não queremos ouvir Deus, porque nós vamos morrer se nós ouvirmos Deus, nós vamos perecer se nós ouvirmos Deus. Ele decidiu ouvir os homens. Por quê? Porque a voz de Deus, querido, nas nossas vidas, ela vem para calar a voz da nossa alma. E quando nós decidimos ouvir a voz da nossa alma, ao invés de nós ouvirmos a voz de Deus, nós nos distanciamos da presença e nós nos desalinhamos do tempo dele. Então nesses dias Deus está falando assim para nós, assim, ó, há um tempo de janelas abertas para nós. É um tempo da gente ouvir a voz de Deus. Janela, nós já aprendemos aqui que janela serve para se... Quem já se comunicou pela janela aqui? Né? Ô vizinho! Dá açúcar aí. Acabou o açúcar. Né? Normalmente, se alguém bater aqui no portão, normalmente a gente olha por aqui, né? Às vezes a gente não quer atender, às vezes alguém está vendo. Ô, o que é? Ô, testemunho de Jeová, né? Traz uma palavra de Deus. Amém, Senhor, estou ocupado, Deus te abençoe. A gente já... Né? Porque janela serve para se comunicar. E o texto lá diz que a arca ela foi dividida em 3 compartimentos e a janela ela ficava no terceiro andar, e era uma janela pequena, media 45 centímetros. Só dava para você pôr a cabeça lá, dependendo da cabeça. Opa! Vai, Glauco, vai. Cadê a música? Dependendo da cabeça, o camarada colocava a cabeça ali dentro. Como o Dario falou, querido, pensa no cheiro daquele lugar. Pensa na gritaria daquele lugar. Quem já foi para a roça aqui? Quando dá umas 5 horas da manhã, é uma barulheira de bicho, né? É vaca que grita, é galo que canta, os pintinhos despertam tudo, fica aquela... Imagina dentro da arca. Aquele fedor de bosta, os bichos gritando. Mas o texto fala que quando Noé subia no terceiro andar, ele botava a cabeça para fora da janela. Uau. E havia duas. E quando ele colocava a cabeça para fora da janela, ele só enxergava 2 coisas: água e o firmamento. A água significa a palavra de Deus. E o firmamento é aquilo que eu tenho que me firmar. Eu tenho que me firmar nas coisas do alto. Quando muitas vezes nós estamos envolvidos na gritaria, muitas vezes nós estamos envolvidos no nosso mundo, a nossa alma está gritando, as coisas estão literalmente fedendo a nossa volta, nós estamos tão envolvidos naquilo. Mas quando nós entendemos o tempo de janelas abertas, nós subimos o nível e nós colocamos a nossa cabeça para fora da janela, nós enxergamos a palavra de Deus, que é a realidade para as nossas vidas, e nós enxergamos aquilo que nós temos que nos firmar. Esse é o tempo de janelas abertas. O profeta, diga. Se aplica nisso o Éxodo que você leu, decidir onde, porque Noé se aproximava da presença e do tempo, porque ele queria discernir se tinha chegado o tempo, certo? De clamar ao Senhor para que ele abrisse a porta. Exatamente. Então ele abria a janela, no primeiro que se conectava era com o céu, com sua presença. E qual era a motivação dele? Discernir o tempo. Então ele agia, se podemos juntar os 2 textos, contrário aos homens que disseram para Moisés: suba você e a gente vai esperar. Eles se distanciavam da presença e se desalinhavam dos tempos. Ao abrir a janela, Noé buscava a presença para se alinhar com o tempo. Entendendo? E algo interessante, que havia momentos em que Noé, a ação de Noé era uma ação da carne. Teve um momento que Noé, acredito eu, né, pressionado por aquela gritaria, pressionado por aquele mau cheiro, né, um monte de gente dependendo dele dentro daquele lugar, e não parava de chover. Eu acredito eu que Noé agiu pela vontade dele. O que ele fez? Soltou o corvo. O corvo se alimenta do quê? De carne. Todas as vezes que nós agimos na carne, querido, todas as vezes que nós agimos de acordo com a nossa tendência natural, a nossa ação, ela não tem a resposta de Deus. Por quê? O corpo foi e não voltou.
Mas houve um momento em que Noé se alinhou com o tempo de Deus e ele agiu de acordo com a palavra de Deus na vida dele. Ele soltou uma pomba. A pomba foi e a pomba voltou. E ela trouxe a resposta, porque ela trouxe um raminho de oliveira no bico. Todas as vezes que nós agimos alinhados com o tempo e alinhados com a palavra de Deus, a nossa ação tem a resposta de Deus. Amém. Quanta oração que a gente já fez que não teve resposta? Por exemplo, você já deve ter orado para Deus te matar. Deus, me mata, Deus, me mata agora, Deus, porque daí eu já vou para o céu, rua de ouro, acaba tudo. Essa oração não teve resposta, tanto que você está aqui me ouvindo. É mesmo. Porque às vezes a gente está tão sufocado pelas circunstâncias, a gente está tão sufocado pelo grito da alma, que a gente começa a ter ações baseadas nas circunstâncias. E as ações baseadas nas circunstâncias, elas trazem morte, ao invés de trazer a resposta de Deus. Amém? Como você está entendendo? Amém. As janelas servem para a gente ouvir o que Deus está falando e ver o que Deus está mostrando, querido. A gente precisa muitas vezes colocar a cabeça na janela e a gente precisa ouvir o que Deus está falando e ver o que Deus está mostrando. Eu gosto muito da oração de Abacuque, que no meio daquele caos, o Abacuque fala assim, eu não vou ficar nesse caos não, eu vou subir a minha torre de vigia e eu vou ver o que Deus está falando. Ele não fala que vai ver o que Deus está mostrando, ele fala que vai ver o que Deus está falando. Por quê? Porque a palavra de Deus em nós, ela gera uma visão. Fala assim comigo, é tempo de colocar a cabeça na janela. É tempo de colocar a cabeça na janela. Sabe, queridos, é tempo da gente sair desse imbróglio que a gente vive, do grito da alma, e a gente precisa recorrer à voz de Deus na nossa vida. O texto do Salmo lá, que o Dario leu domingo para nós, o texto diz que a voz de Deus, ela faz as corças darem crias. É a voz de Deus, querido, o estrondo da voz de Deus despedaça os cedros, querido. Há áreas da nossa vida que são tão duras quanto o cedro, que somente a voz de Deus, o som da voz de Deus é capaz de quebrar essas áreas endurecidas da nossa vida. Mas quando nós abrimos a janela, nós recebemos algumas coisas. Nós recebemos e entendemos algumas coisas. A primeira coisa que a gente recebe quando a gente abre uma janela é o quê? É luz. É luz. Você está num quarto escuro, você abre uma janela, né, certo? Tem lá um quartinho escuro, você vai lá, quebra a parede, abre uma janela. A primeira coisa que acontece, quando você dá a primeira marretada aqui, fura do outro lado, luz. Primeira luz. Luz tem a ver com conhecimento, saber o que está acontecendo. O Noé queria saber o que estava acontecendo, ele ia lá na janela, colocava a cabeça lá fora, está chovendo ainda, voltava para dentro. Quando ele queria saber se era o tempo ou não de sair da arca, ele ia lá, colocava a cabeça na janela, e ele dizia, não é o tempo de sair, é o tempo de permanecer aqui. Como nós aprendemos no domingo, há o tempo da gente entrar na arca, há o tempo de permanecer na arca, mas há o tempo de sair da arca. Amém. E nós precisamos estar muito bem afinados com a voz de Deus para a gente poder entender esses tempos. O tempo de entrar, o tempo de permanecer e o tempo de sair. Lembra que nós aprendemos no ano passado? O mover da nuvem, nós tínhamos que estar com o nosso sentido espiritual aguçado para nós entendermos o tempo de partir, de acampar e de marchar. Haviam 3 tempos que o povo precisava discernir quando o povo estava em marcha no deserto. Havia o tempo que eles tinham que partir, que é o tempo que a nuvem se movia e eles tinham que se mover de acordo com o movimento da nuvem. Mas havia o tempo que a nuvem parava e eles tinham que parar. Mas havia o tempo que eles tinham que estar em marcha, que eles tinham que imprimir um ritmo acelerado. Da mesma forma Noé, que houve o tempo que Noé discerniu que ele tinha que entrar na arca. Ele entrou e a porta se fechou e ele precisava discernir o tempo de permanecer e o tempo de sair, querido. Há coisas na nossa vida que nós temos que entrar, há tempos na nossa vida que nós temos que permanecer, mas há tempos na nossa vida que nós temos que sair. E para isso nós temos que estar conectados com as janelas abertas. Amém. Sabe, querido, o sinal de Deus não é igual essa banda larga que a gente tem aí, é um sinal poderoso. A senha do Wi-Fi de Deus nesse mês é janelas abertas. Amém. Como o Dario falou, a gente chega numa casa, a gente fala assim, qual que é a senha? Ele não pergunta nem se tem Wi-Fi, já pergunta qual que é a senha.
Porque o aparelho já busca automático, né? Não? Quem tem os celulares aí, os smartphones, os tablets, você entra num lugar e ele já puxa o sinal. Só precisa do quê? Da liberação da senha, para ele acessar coisas, querido. Nós precisávamos de uma liberação de senha, e Deus liberou a senha desse mês, que a senha é tempo de janelas abertas. Amém. Sim, Senhor. E quando Deus libera a senha, querido, é o tempo da gente entrar naquilo que foi liberado. Sim, Senhor. E quando você abre uma janela, a luz é manifesta na tua vida. Há áreas da nossa vida, querido, que precisa da manifestação da luz de Deus. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Amém. Há áreas da nossa vida que precisam conhecer verdadeiramente a manifestação do Cristo nas nossas vidas. Sabe, nós não estamos levantando esse altarzinho aí, porque não tem o que fazer mesmo nos dias da semana, vamos fazer um cultinho lá em casa. Não é questão de fazer um culto, querido. Se for fazer culto, a gente fazer aqui. A questão é de inculcar uma cultura. Amém. É de gerar algo. Mas não está acontecendo nada. Não importa. No mundo espiritual nós estamos plantando. No mundo espiritual as coisas se estabelecem através de semeadura e colheita. Semeadura e colheita. O que você semeia, você vai colher. Nós estamos semeando coisas nos nossos filhos que nós vamos colher frutos poderosos nessa geração. Amém. Sabe por quê? Porque Deus sinalizou que é tempo de janelas abertas. E quando nós abrimos uma janela, a luz se manifesta nas nossas vidas. Visão, querido. Visão ampliada. O Noé ficava ali, né? A Bíblia, a mensagem fala que a arca media 140 metros. O Noé ficava ali dentro, e a única coisa que ele enxergava era aqueles 140 metros à volta dele. Só aquela montoeira de bicho, só as coisas para fazer. Mas quando ele subia no terceiro andar e ele colocava a cabeça na janela, a visão dele era ampliada. Ele enxergava outras coisas. Por quê? Porque visão fala de... porque janelas abertas fala de visão ampliada. Nós precisamos ampliar nossa visão. E para ampliar a visão, nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Revelação. Quando você tem uma janela aberta, você tem revelação de Deus, que significa entendimento dos tempos, conhecimento de causa. Nós vamos conhecer os tempos, querido. É como eu já falei aqui, quando Noé, ele colocou a cabeça para fora da janela, ele tinha a revelação de tempos. A pomba que Noé lançou, ele lançou ela pela janela. E quando ele teve a resposta, ele entendeu. Aquela resposta, a pomba retornando com um raminho de oliveira no bico, era o tempo dele sair da arca. Ou melhor, o tempo dele sair da arca estava se aproximando. Sabe, queridos, pessoas que têm janelas abertas, eles andam adiantados no seu tempo. O Daniel, que nós vamos ver daqui a pouco mais à frente. O Daniel, o texto diz que o texto de Daniel não fala que Daniel tinha uma janela aberta, diz que ele tinha janelas abertas. A linha de comunicação de Daniel com Deus era uma linha expansiva. Ele tinha janelas abertas. E o texto diz que quando ele estava lá um dia pesquisando nos livros, ele discerniu que o tempo do cativeiro havia terminado. Ele andava em revelação, ele pesquisando nos livros, ele entendeu que o tempo do cativeiro havia terminado. E quando ele entendeu que o tempo do cativeiro havia terminado, ele correu lá na janela e falou assim: "Oh Deus, eu entendi que o tempo do cativeiro terminou." Por quê? Porque quem tem suas janelas abertas, eles têm revelação de tempos. Precisamos abrir, precisamos usufruir, não precisamos abrir nossas janelas, nós precisamos usufruir desse tempo de janelas abertas. Amém. Precisamos mergulhar. Nossa comunicação com Deus, se Deus está falando que janelas abertas falam de comunicação, é porque nossa comunicação com Deus de alguma forma está falha. Cara, e nós estamos nessa coisa de ouvir Deus há muito tempo. Nós estamos, há muito tempo, né? Desde o tempo que o Dario ministrou pra gente lá, Oséias, capítulo 4, versículo 10, né, Dario? Até que ele venha. 12, 10, né? Buscar ao Senhor até que ele venha. Desde aquele tempo, acho que tem uns 2 anos ou mais, Deus vem falando, precisa parar para me ouvir, precisa parar para me ouvir, precisa parar para me ouvir. Por quê, querido? Porque a comunicação é algo essencial.
É algo essencial. Cara, você não vê aí, ó, que a gente precisa entender, cara, aquilo que nós temos aprendido nesses dias. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E, né, é verdade aquilo que o Dario falou. Não é para dar glória aos filhos das trevas, não, mas é para mostrar a mediocridade que a gente vive. Porque, cara, o mundo aí fora, ó, se a gente ligar a televisão agora, de cada 3 comercial, pelo menos um vai falar das operadoras de 4G aí. Por quê? Porque as empresas investem na comunicação. Né? As empresas investem na comunicação visual, na comunicação escrita, na comunicação falada. A comunicação hoje em dia está movendo o mundo, de certa forma. Mas os crentes não. Eles vivem desatualizados, queridos, em relação àquilo que Deus está falando. É igual o povo Israel. Eles vivem longe, vivem observando aquilo que Deus está falando. Eu acho muito tremendo, querido, que enquanto o povo observava aquilo que Deus estava fazendo, o texto diz que o Moisés entrou na nuvem espessa. Enquanto uns observavam o que Deus estava fazendo, o Moisés ele entrou naquilo que Deus estava fazendo. Queridos, é tempo da gente entrar naquilo que Deus está fazendo, né? A gente ficar observando o que Deus está fazendo. A gente precisa entender o que Deus está fazendo e entrar naquilo que Deus está fazendo. Porque muitas vezes a gente só entende que, não, vou entender o que Deus está fazendo. Não, a gente tem que entender o que Deus está fazendo para entrar naquilo que Ele está fazendo. Para a gente corresponder de forma coerente com aquilo que Ele está falando e fazendo. Amém. Outra coisa que a gente consegue, que a gente recebe quando a gente tem janelas abertas, a gente recebe uma nova dimensão. A gente entra na nova dimensão através de uma porta. Mas quando a gente tem uma janela aberta, a gente entende e a gente conhece a próxima dimensão a ser alcançada. Porque quando Noé colocava a cabeça para fora da janela, ele entendia a terra que ele ia pisar. Ele enxergava a terra que ele ia pisar. Então, quando nós temos janelas abertas, nós recebemos luz, visão, revelação e dimensão. Nós precisamos entrar numa nova dimensão em Deus. Nós precisamos entrar, como o Vinícius fala, nós precisamos entrar num lugar em Deus, querido. Eu fiquei pensando esses dias que a gente fala que a gente quer ir morar no céu, né? Mas Deus não mora no céu. Porque no princípio criou Deus o quê? O céu e a terra. E o céu já existia, Deus já existia antes do céu. Eu não quero mais para o céu, querido. Eu quero ir aonde Deus está. Deus, sabe? Às vezes quando eu dou essas piradas aqui, eu estava lendo a Bíblia e falei, Deus, eu quero mais ir para o céu. Porque o Senhor não está lá, eu acho que o Senhor não deve estar lá. Por quê? É porque antes do céu existir, o Senhor já existia. Nós precisamos de estar onde Deus está, querido. No princípio criou Deus, não é heresia que eu estou falando não, está escrito lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus que criou o céu, porque o céu é um lugar em Deus. Não é um lugar onde Deus mora. Não, o céu é um lugar em Deus. E quando eu estou em Deus, eu já estou no céu. Onde Deus está é o céu. É. Onde Deus está é o céu. Então aqui é o céu. Agora, é o céu aqui, ó, agora. Agorinha. Não, quero ir para o céu. Não, querido, já estou no céu. Eu já estou no céu. Por quê? Porque o céu é um lugar nele. Nós precisamos começar a experimentar essas dimensões do Espírito. Sabe, a gente traz muito ranço religioso ainda, que o céu é um lugar que a gente precisava escapar para a gente ir. Glória a Deus, se Deus nos levar agora, aleluia, nós vamos lá para um lugar preparado. Mas querido, nós temos que começar a experimentar o céu nesses dias, assim na terra como no céu. Nós vamos manifestar os céus nesses dias, e o reino de Deus veio para manifestar os céus. Tudo isso que nós estamos vivendo é para um único propósito. Nós precisamos voltar para Gênesis 1, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Sim. Antes da queda. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é a perfeição de Deus. Tudo funcionava de acordo com o que Deus havia projetado, antes do pecado entrar. Gênesis 3, o pecado entra, bagunçou tudo. Todo o projeto, toda a proposta de Deus ao longo dos tempos é para que a gente volte. Gênesis 1, Gênesis 2. Lá no princípio tinha uma árvore, lá no final tem uma árvore.
Deus começou tudo com um casal, Adão e Eva. Lá no final tem o Espírito e a noiva. O final não é muito diferente do começo, querido. Nós só temos que voltar à nossa origem. Luiz Hermínio fala uma frase: o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós temos que voltar para a origem. Não sei porque eu estou falando isso, mas estou falando. Nós precisamos entrar nessas dimensões, nós precisamos entrar numa nova dimensão do Espírito, sabe o quê? Nós precisamos entrar na dimensão onde nós temos aprendido, nós precisamos entrar na dimensão, nós precisamos sair da dimensão da promessa, e nós precisamos entrar na dimensão da realidade. Sabe, eu vou bater esse ano inteiro, até a gente inculcar isso nas nossas mentes, porque a fé não é algo que vai acontecer, a fé é. Amém. A fé já aconteceu. Sim. Eu não sei, como o Dario falou, cara, eu não sei pra você, mas quando eu li só isso, que a fé é, eu me empolguei com o negócio de fé. Falei, caramba, Deus, é mesmo, a fé é, não é algo, sabe, eu não sei, como ele falou, às vezes a gente que prega, às vezes a gente parece, não sei, a gente fica meio bobão, assim, que a gente fala algumas coisas e vocês ficam assim, ó, olhando assim, ó. Eu fico na carne quando acontece isso aí. Vai cortada aí. Solta a pomba agora, vai. Eu tô brincando, querido, mas não, eu fico mesmo, mas assim, ó. Porque às vezes a gente fica tão empolgado com alguma coisa, a gente fala e fica assim, ó, né? E daí? A fé é os caras com cara de ué. É o quê? Cara, meu! Sabe, às vezes a gente lê as coisas, né? Como o Dario falou domingo, o pregador fica tão empolgado, porque às vezes a gente está recebendo de Deus e a gente libera, não sei se a gente libera da forma certa, é isso que é assim, ó. E aí entra na carne. Glória a Deus. Vamos voltar para o Espírito aqui, que eu já falei. Daniel capítulo 6, versículo 10, só para a gente, para não dizer que eu não li a Bíblia, não, já li hoje, já li. Daniel 6, 10, alguém abre aí. Lá é 10, 12. Buscar o Senhor até que Ele venha 10, 12, né? Quem abriu primeiro aí, por favor? Daniel 6, 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas, da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Queridos, presta atenção, ele não mudou em nada o que Daniel fazia. O texto diz que depois que ele soube que a escritura, que o decreto de morte havia sido assinado, o que ele fez? Subiu Sua casa, no seu quarto, havia no seu quarto janelas abertas, e fez o que costumava fazer. Orar 3 vezes ao dia. Aquilo era um altar que ele já havia estabelecido. Eu acho muito interessante que o texto diz que as janelas que Daniel orava virado para Jerusalém. Eu entendo algo ali, sabe, que Jerusalém era a referência que o Daniel tinha todo o conceito, toda a história de Deus que ele ouviu, tudo que foi contado de Deus, como a gente tem aprendido nesses dias, que os judeus eles preservam isso até hoje, que vai contando, né, eles vão contando as histórias para as criancinhas. Então todo referencial que Daniel tinha era de Jerusalém, não a Jerusalém Palestina hoje, é a Jerusalém lá daquela. Então ele se virava para Jerusalém, o quê? Voltando o seu pensamento a tudo que ele tinha aprendido de Deus, a todo o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, ele fala assim, ó, que nós temos que buscar as coisas do alto e que nós temos que pensar as coisas do alto. Querido. Assim como Jerusalém era referência para Daniel, a Jerusalém celestial tem que ser referência para as nossas vidas. Nós temos que ter nossas janelas voltadas para as coisas do alto. Nós temos que buscar as coisas do alto e nós temos que pensar nas coisas do alto. É lá, cara, o negócio é lá. Lembra no domingo que a Cris deu esse texto aí? Depois tem os versículos mais para baixo que diz: e quando Cristo, que é a nossa vida,
se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Foi outro versículo, cara, que quando eu li, eu já tinha lido esse versículo um montão de vezes, mas quando eu li aquele dia lá, aquele domingo, que a Cris tinha voltado de viagem, inclusive, não sei nem onde que ela estava, mas ela tinha voltado de viagem, ela leu esse versículo, e aí, cara, aquilo foi ativado no meu espírito, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Porque quando eu penso, quando eu busco e quando eu penso, eu manifesto a mente de Cristo. E a mente de Cristo, uma vez manifestada, é o próprio Cristo manifesto. É o próprio Cristo manifesto. Jesus, quando Jesus encarnou, Jesus foi a manifestação de todo o pensamento de Deus. Jesus foi, o texto diz que Jesus era o verbo encarnado. Jesus foi a manifestação de toda a palavra que Deus havia liberado nos tempos. Jesus foi a manifestação daquelas palavras. Então todas as vezes que eu busco e que eu penso as coisas do alto, eu manifesto a palavra de Deus, eu manifesto a mente de Cristo. E a mente de Cristo, uma vez manifesta, é o próprio Cristo manifesto. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Amém. Nós não estamos aqui, querido, para que o nosso nome seja grande. Nós não estamos aqui para manifestar o nosso nome, não. Nós estamos aqui para manifestar o caráter de Cristo. O propósito dessa casa é gerar Cristo no interior das pessoas. Como nós temos aprendido, aqui nós não queremos que você seja bons crentes. Não. Nós não queremos que você cumpra toda a liturgia do Ninho das Águias, que a gente quase não tem. Não. Nós queremos que o caráter de Cristo seja gerado em você. Amém. Esse é o propósito dessa casa. E quando o caráter de Cristo é manifestado em nós, nós somos bons pais de família, nós somos bons profissionais, nós somos boas esposas, bons maridos, bons filhos. E isso que o caráter de Cristo faz com as pessoas, torna pessoas melhores. O Evangelho de Jesus veio para melhorar as pessoas. Como eu falei, tem muita gente que vem para a igreja, ao invés de melhorar, piora. Isso não é Evangelho do Rei. Como o pastor Agostinho fala, de que evangelho nós estamos falando? Né? Esse evangelho que se prega aí tem feito mal para a sociedade, porque ao invés de melhorar as pessoas, está piorando as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas não buscam e não pensam as coisas do alto. Porque as janelas dessas pessoas estão voltadas para outro lugar, que não seja os lugares celestiais. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Outra coisa que janelas dão para transparência. Janela é transparência. O texto diz que quando Daniel ele ouviu aquele escrito de morte, ele ficou tranquilo. Ficou todo mundo apavorado, né? Eu fico pensando nos amigos dele lá, o Sadraque, Mesaque. Daniel, mas cara, já descobriram que você está orando. Ele falou, fica tranquilo, cara. Eu subi lá na janela, Deus não me falou nada. Ele continuou, né? O texto diz que ele continuou fazendo aquilo que ele costumava fazer. Orar 3 vezes ao dia. O texto diz que ele não fechou as janelas. Ele abriu as janelas. Quem tem janelas abertas vive uma vida de transparência. Não precisa se envergonhar de nada. A janela é transparente. Ele abriu as janelas e ele continuou orando. Porque janela fala de transparência. O texto citado diz que Daniel continuou fazendo o que ele continuou sendo e continuou fazendo o que ele sempre fez. Ele orava antes, continuou orando. Depois do decreto ameaçador do rei. Ele continuou fazendo, cara. Sabe, quer dizer, a igreja às vezes fica com muitas preocupações. Fica assim, nossa, meu Deus do céu, se aprovar isso aí, que não pode mais se reunir nos templos, que não sei o quê. Não tem problema nenhum, queridos. Nós temos que continuar sendo aquilo que a gente sempre foi em Deus. Nós não podemos nos alimentar, nós não podemos nutrir nossa vida espiritual somente nesse momento aqui, ó. Quem tem janelas abertas nutre sua vida espiritual constantemente. O texto diz que Daniel nutria a sua relação com Deus 3 vezes ao dia.
Porque ele tinha janelas abertas. Algo muito interessante, que da semelhança da arca, o texto diz que as janelas de Daniel ficavam no andar superior. Querido, tem que subir o nível. Deus está deixando assim, né, nas entrelinhas, Ele está falando para a gente de janelas abertas, mas Ele está falando assim, ó, nós precisamos nesse tempo subir de nível. Deus está chamando a sua igreja nesses dias a subir de nível, porque é um nível mais elevado, a um nível onde as coisas já aconteceram. É isso que Deus está chamando, né? Hoje que eu me dei conta disso, que assim como a arca, que a janela ficava no terceiro andar, o texto diz que as janelas de Daniel elas ficavam no andar superior. Ele precisava subir de nível, ele precisava sair do lugar onde as coisas estavam acontecendo, onde as circunstâncias contrárias estavam acontecendo, e ele precisava subir a um lugar onde ele precisava ouvir e ver o que Deus estava falando. Ezequiel 22:30, querido, diz assim, ó, que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha e que tapasse o muro. A gente precisa tapar o muro, mas a brecha tem que ficar aberta. A brecha no muro é uma janela. Às vezes a gente fala, temos que tapar a brecha, que não sei o quê. Não, Deus disse assim, ó, eu procurei alguém que se colocasse na brecha para tapar o muro. Não é para tapar a brecha, é para tapar o muro. A brecha é o lugar onde você vai se colocar e Deus vai falar com você. A brecha é o lugar onde você vai se colocar e você vai se comunicar com Deus. Querido. Muitas vezes nós estamos fechando a nossa janela e o nosso elo de comunicação com Deus está interrompido. Mas Deus liberou a palavra nesses dias, que é tempo de janelas abertas. Amém. Precisamos entrar nessa porta aberta. Essa porta aberta que se chama janela aberta. Precisamos entrar nesse negócio, cara. É tempo da gente entrar e subir de nível. Sabe, a gente não pode viver, há coisas que a gente não pode mais viver. Que nem eu falo, aquele que está em Cristo, até os problemas são novos. Tudo é novo. Eis que faço novas todas as coisas, até os problemas têm que ser novos. A gente não pode viver tentando resolver os mesmos problemas. Passa 10 anos e a gente está resolvendo o mesmo problema. Não. E aquele problema assim, aquele problema eu já resolvi, estou vivendo outro agora. O dia que eu preguei lá na Moriá, que eu falei algo, que a fé, ela vem para nos tirar de um problema menor e nos leva a um problema maior. Por quê? Porque o Davi estava lá tranquilinho, cuidando das ovelhas dele. Aí um dia veio o leão, ele matou o leão, rasgou o urso. Mas a fé tirou ele de um problema menor, de matar leão e urso, e levou ele para matar um gigante. É isso que a fé faz. A fé faz com que a gente deixe de lidar com coisas simples e faz com que a gente comece a lidar com coisas complexas, cara. É aquilo que a gente está orando, quer dizer, a gente está aqui, né, tranquilo, que nem a gente fala, a gente tem a Ninho das Águas, a gente não tem muito problema, que não sei o quê, mas daqui a pouco Deus coloca uma escola nas nossas mãos e a gente vai começar, através da fé, a lidar com coisas complexas. É isso que a fé faz, ela nos tira de um lugar de comodidade e nos leva a um lugar onde as coisas são complexas, onde a gente tem que lidar com coisas mais complicadas, por assim dizer. Coisas novas. Os problemas têm que ser novos, a gente tem que largar o urso e o leão e a gente tem que começar a enfrentar Golias, que são problemas maiores, coisas novas. É isso que Deus está nos chamando nesses dias. Deus está nos chamando a gente estabelecer uma melhor comunicação com Ele. E comunicação com Deus não se resume só em a gente ouvir uma boa palavra. Comunicação com Deus é nutrir uma relação diária com Ele. A semelhança de Daniel. 3 vezes ao dia. Daniel se posicionava lá. E Daniel orava. Tem uma passagem que o texto diz que Daniel ficou 21 dias na janela. 21 dias. Aguardando a resposta de Deus. Às vezes a gente entra na presença de Deus e a gente acha que Deus no primeiro minuto já vai sair falando. Já vai estar, Deus não está aqui, me mata logo, Deus, me leva, não sei o quê. É igual o Elias. Fugiu lá da Jezabel porque queria morrer. Aí entrou na caverna e falou para Deus matar ele.
falou, mas eu não estou entendendo, se você quisesse morrer, ficasse lá, que Isabel fazia o serviço, agora você veio para cá para eu matar você? Você sabe, porque às vezes quando a gente age pelas circunstâncias, a gente Só veio pra cá mandar trabalho. o cara só fugiu porque a Jezabel queria matar ele, entra na caverna, você me mata logo. Deu, ficasse lá que a Jezabel fazia esse serviço pra mim, não precisava eu fazer. Sabe, às vezes a gente age dessa, às vezes a gente age em loucura, cara. Você pensa que isso é normal, né, querido? Isso não é não. O evangelho estraga a gente, assim, no bom sentido. A gente não presta pra mais nada, cara. Você começa a ler a Bíblia, você fica doido, você pira, meu. Você fala, Deus, não estou entendendo. Deus fala pra gente crescer, 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 crescer. Tem que se amadurecer, amadurecer, amadurecer. Cresce, cresce. Aí quando você chega a ser grande, você fala assim, não, você tem que ser igual a criança. De criança laranja. Amém, não precisamos entrar nesse lugar de grande, gente. É na nossa aberta. Amém. Sim, Senhor. Amém? É isso aí, queridos. A gente vai continuar ministrando durante o mês mas a gente precisa entender, querido, que a comunicação nesses dias é algo de vital importância. É algo de vital importância. Nós precisamos resgatar a nossa comunicação diária com Deus, constante com Deus. Nós precisamos ser literalmente guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Lá no Gênesis o texto diz que Deus vinha todos os dias na viração do dia conversar com Adão. Mas nós não podemos nos contentar só com a viração do dia, queridos. A nossa demanda nesses dias exige que a gente mantenha uma comunicação constante com Deus. A nossa demanda nesses dias exige que a gente viva um nível mais elevado. Onde há janelas abertas. Amém? Amém. Glória a Deus, amém, querido. Segunda-feira eu fui assistir com minha família lá.